Essa guerra civil ganhou, ou venceu, mais bem dito, o setor conservador. Não? E quem foi clave na imposição de um regime conservador foi a figura de Diego Portales. Com a vitória dos conservadores na guerra civil e a preeminência de Diego Portales no governo, se estabelece o que se conhece na história chilena como o regime portaliano ou a República Conservadora, que vai entre 1830 e 1858. Chega assim ao governo aqueles sectores políticos que eram mais reticentes aos cambios que o liberalismo estabelecia. Não? Agora, Diego Portales como uma figura-chave para entender a história política do Chile, eu diria inclusive até o presente. Não? Quem era este indivíduo? Era um comerciante, gerenciava o estanco de fumo, não? Que era um negócio muito lucrativo e muito importante durante estes anos. E a relevância pública que ele adquiriu lhe permitiu também se aproximar à elite política. Ele era um comerciante de uma família aristócrata de Santiago, mas não tinha um posicionamento político até esse momento. Foi depois, pela importância que adquiriu como mercader, que se aproximou às figuras mais relevantes, que de algum jeito abriram um espaço público para que ele se pronunciara frente a certos temas. E ele tinha uma opinião bem tajante, bem forte sobre o que tinha que ser o governo no Chile. Ele falava que se devia ser deixado cair o peso da noite. É uma expressão que, em espanhol, el peso de la noche, é muito representativa do tipo de política que se tinha durante o século XIX chileno e que fala de privilegiar a ordem por sobre as liberdades. Não? Alfredo Jocelyn Hall, historiador chileno, que também trabalha em profundidade a personalidade de Diego Portales, fala que por o peso da noite, o que se entende finalmente é que o povo chileno se formou baixo a monarquia e baixo um regime autoritário forte. É consubstancial a ele a imposição do poder. Se essa ordem de coisas se acaba, o povo fica desorientado, não? E não consegue avançar na senda do progresso. Então, como isso se manifesta em um regime republicano, com um presidente autoritário, personalista, que não deixa espaços de dúvida para o actuar coletivo do povo que se estava integrando a este projeto. A idiosincrasia nacional, bajo essa concepção, responderia a esta tradição política. Não? Então, o que havia acontecido nesse período dos ensaios constitucionais era finalmente visto como um caos ou anarquia. Não se havia conseguido finalmente desenvolver uma visão progressista não como a gente entende hoje em dia, sino que avançara na senda do progresso, não? Real. Então, que é o que faz Diego Portales? Aplica esse fundamento da mão forte, não? Da figura autoritária, e a consagra em uma Constituição, que é a Constituição de 1833, que é uma Constituição autoritária propriamente tal, que ele não redactou, mas que se supervisou e que sempre esteve detrás de sua redação. Agora, qual é o valor que se lhe reconhece a Diego Portales? Ter restablecido o conceito de autoridade que se havia perdido producto desta prática inicial de como construir a república. Portales se inspira en un principio de república virtuosa de Montesquieu, que fala de duas coisas fundamentais. Por um lado, um governo forte e centralizador, e por outro, que os homens que integram esse governo sejam modelo de virtude e patriotismo.
Agora, que é o que direciona o actuar autoritário de Diego Portales? É o imaginário anárquico que cunde durante estes anos na élite intelectual e política da região, fundamentalmente por um medo a experiências revolucionárias que em outros países estavam acontecendo. Especificamente no caso do Chile, foi muito forte a experiência de Haiti, com a revolução dos escravos. E como se quebrou finalmente o status quo e o ordem interno. Agora, os governos conservadores, desde a perspectiva da historiografia, não propõem um projeto. De fato, o conservadorismo não quer mudanças, então, quase por uma contradição léxica, não se pode falar do projeto conservador. Mas, finalmente, o que eles estão demonstrando é uma reação às possibilidades do câmbio que o liberalismo cada vez mais estava estabelecendo na sociedade e que eram cada vez mais latentes e mais difíceis de esquivar. Agora, durante o período dos governos conservadores, os liberais mais radicais, que conviviam nas filas da élite, começaram a ficar isolados, não conseguiam participar das discussões da esfera pública na prensa, e também não podiam participar no governo. Por quê? Porque o imaginário autoritário tinha muito medo da possibilidade de irrupção dessas ideias mais transgressoras e deixou eles fora de qualquer possibilidade de participação política. Mas depois que morre Diego Portales, no ano 37, e que começa também um declive da hegemonia desse conservadorismo no Chile, começa também a emergir uma geração de intelectuais liberais que desde o campo das artes, da cultura, ingressam na discussão sobre que era construir uma nação realmente chilena durante estes anos. Algumas figuras representativas desta geração de intelectuais, alguns provavelmente vocês já escutaram falar. O venezolano Andrés Bello, os argentinos Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, Juan Bautista Alberdi, os chilenos José Victorino Lastarria, Salvador Sanfuentes, Jacinto Chacón, Antonio García, José Joaquín Vallejo, Francisco Bilbao, de quem vamos falar depois, porque é uma personagem, acho, a mais cautivante da história do Chile do século XIX, além de Manuel Antônio Toconal e mais outros, que vocês depois podem perguntar com mais tranquilidade. Esta geração de intelectuais tem por nome a geração do 1842, e tem algumas características compartilhadas. Por exemplo, estudaram todos em um Instituto Nacional, que é a escola que funda o pensamento e as figuras, de alguma maneira, convoca as figuras intelectuais mais importantes do Chile. Foi fundado, acho que em 1814, não tenho certeza, mas está cumprindo 200 anos agora. Aí estudaram os presidentes, as principais figuras da esfera política chilena. E, bom, também todos eles circularam em torno de uma figura que fez o rol de mestre, que era Andrés Bello, justamente, que foi trazido ao Chile por Diego Portales para participar da formação de uma institucionalidade cultural. Baixo sua influência, se criou a Universidade do Chile, e várias outras instituições que fomentaram justamente esse âmbito mais cultural da nação. Por quê? Porque não só era instituição, não só era política, também a formação de cidadãos, como dizemos, precisava de educação e de instituições culturais. Agora, esta élite intelectual teve aí um dilema, e o dilema era continuar com a mentalidade de rasgos tradicionalistas que havia dirigido o processo de construção nacional, ou erradicar essa mentalidade através da imposição de ideias liberais como motor de progresso e a implementação já de uma agenda modernizadora no campo da cultura, que era ainda a única fase onde eles podiam participar, porque os governos conservadores ainda estavam no poder. Agora, as preocupações que eles compartilhavam como membros de uma geração são as seguintes. Por um lado,
a necessidade de explicar as mudanças históricas que aconteciam com o país no contexto mais imediato, não? Fundamentalmente a independência. Por outro lado, eles criam que a sociedade civil era o lugar onde melhor se podia treinar as transformações históricas. Também compartilhavam o apego às ideias republicanas. Estavam preocupados por temas religiosos, por o relacionamento entre Estado e Igreja. Temiam a anarquia, não? Temiam também ao fato de que se a ordem de coisas não avançava para a meta, que era o progresso, a revolução social, era uma coisa iminente. Assumiam uma relação política e cultural com a Espanha como madre pátria, seja para recusá-la ou para revivi-la, não? Mas a Espanha esteve sempre presente nos debates destes intelectuais. Creiam no progresso como destino, creiam também na importância da educação como meio através do qual se devia conseguir a emancipação das consciências, que era um requisito básico para conseguir o progresso intelectual e político da nação. Em termos criativos, estavam influenciados pelo romanticismo francês e apelavam a que o desenvolvimento dos âmbitos culturais, seja literatura, história, imprensa, direito, são meios postos à disposição, não, do câmbio, da mudança para conseguir finalmente a liberação intelectual e o progresso da cidadania. Agora, a expressão dessa mudança podia ser política, mas sempre ia dar conta das ideias, crenças e costumes do povo. Ou seja, um povo que não era finalmente ilustrado, não? Que não tinha conhecimento do avanço das artes e que não era crítico justamente frente a essas artes, ia ser um povo sometido, um povo atrasado, que vai estar sujeito aos fantasmas do que eles consideravam a pior coisa que havia acontecido na história do Chile, que era a experiência colonial. Tinham que liberar-se da herança colonial e tinham que liberar-se também da influência da Espanha, não? em lo que é a criação. Por isso que todas as polêmicas que eles estabelecem, a polêmica como uma discussão na esfera pública que se dá no âmbito da prensa e posteriormente não, já através de livros que são publicados e que confrontam posições dentro do tema da arte e da cultura, fundamentalmente. Não? E nessas polêmicas sempre estava presente a necessidade de liberar-se da Espanha, do jugo opressor da Espanha no âmbito da criação. Só vou mencionar as polêmicas chaves que articulam o debate destes intelectuais. Por um lado, a polêmica ortográfica, a polêmica literária, a polêmica sobre filosofia da história. E de que tratam estas polêmicas? No caso da polêmica literária, confronta não, aos pró-românticos franceses, fundamentalmente Vicente Fidel López, argentino, exiliado no Chile, que había escapado de la tiranía de Rosas, frente ao clasicismo de intelectuales que eran más bien conservadores, o incluso, por ejemplo, de Andrés Bello, que era considerado un liberal muy cauteloso, que sempre tentava que as transformações, no plano que fossem, não fossem totalmente radicais, sino que fossem de a pouco. No caso dessa contraposição entre classicismo e romanticismo francês, o que está finalmente a imposição de um novo cânon. O cânon que se consumia no Chile, que guiava a produção chilena, não podia ser o cânon espanhol. Não? O modelo de ilustração intelectual era o modelo francês. Então, tinha-se que produzir nessa direção. A polêmica ortográfica é uma disputa entre gigantes, porque confronta Andrés Bello e a Faustino Sarmiento. Não? Sarmiento
o que está discutindo, o que está planteando é o fato de que a linguagem, igual que os processos históricos, são históricos. A linguagem é histórica e, pelo mesmo, pode mudar. E pode mudar em função dos requerimentos do povo que está falando. E esses requerimentos têm que ser considerados e têm que ser incorporados à ortografia nacional. Bello, por sua parte, é muito mais formalista no tipo de gramática que defende e fala que não, que isso é impossível. Que são os mais experientes os que têm que controlar, finalmente, o linguagem, que é o que reúne ou convoca um continente em torno de uma experiência histórica cultural. E a polêmica sobre filosofia de história novamente confronta a Andrés Bello, porque era um mestre, estava aí discutindo com seus discípulos, com José Victorino Lastarria, e um dos intelectuais liberais mais importantes na história do Chile. E finalmente o que há aí um confronto entre uma história relativista, uma história interpretativa versus uma história idealista. O discípulo, Lastarria, um liberal mais radical, estava planteando que a história era um motor fundamental para a compreensão da sociedade. E que se a Igreja, o pensamento católico, havia tido tanta preponderância na construção de uma narrativa histórica fundamentada no direito natural, não? Na preeminência de Deus e da soberania, a gente também tinha direito a dar uma leitura sobre esses acontecimentos em função das ferramentas que a filosofia da história, também francesa, havia proporcionado. Em quase todas estas polêmicas, o vitorioso era Bello, não? Mas estes liberais o que finalmente conseguiram era abrir caminhos de discussão que não apontavam a reformas, como se pode pensar, subscritas a temas muito pontuais. Finalmente, o que eles apontavam era uma reforma geral ao rol que tinha a élite como classe dirigente dessa reforma, não? E a necessidade de construir uma identidade nacional. Se bem as primeiras décadas do século XIX estavam apontando à construção de uma institucionalidade, agora estes intelectuais estavam apelando à construção de uma cultura nacional que tinha outros cânones, já não o cânone espanhol, o cânone clássico. Tinha que ter figuras propriamente iluministas e ilustradas para guiar esse processo. Agora, essas polêmicas se dão no plano do consenso. Se poderia dizer que são dissenso frente a consensos. E quais são os consensos que ainda permitiam que a élite continuara governando o país? Por um lado, o modelo republicano, a necessidade de ordem e a preeminência do catolicismo como religião diretriz. Tem um intelectual que eu mencionei que é quem rompe o consenso, porque estabelece um discurso totalmente radical e rupturista respeito a como tinha que ser a sociedade chilena. Esse intelectual é Francisco Bilbao. E rompe o consenso quando publica em um periódico, El Crepúsculo, seu texto Sociabilidade Chilena. Aquilo que ele propõe, o que faz com esse texto? Ele fundamentalmente ataca o fundamento católico da sociedade, que é uma coisa com que ninguém havia mexido até agora, ninguém se atrevia a falar sobre isso. Também sugere uma nova hierarquia, não? Hierarquia social encabeçada pela ideia de uma soberania popular. E quando ele fala de soberania popular, também está reformulando a concepção de povo. Era finalmente as classes oprimidas as que tinham que participar agora de um jeito enfático. E também faz um chamado já diretamente classista quando ele fala que o povo é uma classe social oprimida e marginada que precisa se liberar. E essa liberação se vai produzir através de uma aliança dos liberais mais radicais, não? Que tinham também alguma aproximação à experiência das revoluções na Europa durante a década dos 40, uma aliança desses intelectuais, dessa inteligência, não? Com o povo, com os artesanos, que também estavam já em condições
de ingressar a um processo de formação política efetiva. Mas as consequências desse escrito foram bem impactantes, porque não se comercializou, o texto foi queimado em um quintal de uma cárcel pública. Bilbao foi encarcelado, foi sometido a juízo, acusado de blasfemo, imoral, sedicioso, mas foi o mesmo povo que saiu à rua para defendê-lo e impedir que fosse encarcelado e que fosse juzgado por um tempo ainda maior do que ele permaneceu na cadeira. Ele foi exiliado depois e participou em vários processos revolucionários e é considerado o pai do socialismo na América Latina. Infelizmente não é muito conhecido. Acho que é mais estudado na Europa que na América Latina, mas é uma figura super interessante. Bilbao apelava à ideia que os liberais também tinham em mente, que era que as ideias podiam reorganizar a sociedade. Mas quando essas ideias eram tão transgressoras como as que ele planteou em seu texto, a mesma elite liberal deu as costas para ele. Não, ele ficou sozinho. Ninguém participou a seu favor da polêmica. Também outro hito importante da participação deste intelectual no cambio de ordem, na mudança de ordem do Chile desse período, é seu protagonismo como fundador da Sociedade da Igualdade. Sociedade da Igualdade. Não, que foi uma experiência da década dos 50, especificamente de 1850, que junto com Santiago Arcos, que também era outro intelectual importante, radical em seus posicionamentos, reúne por primeira vez a liberais com artesanos em uma experiência de sociabilidade política, não, que estava abertamente disposta a confrontar o poder com os governos de turno. Tive que sobreviver na clandestinidade, não, porque foram perseguidos, também encarcelados novamente por participar desta instância, e apelavam à transformação revolucionária da sociedade. Aqui havia um novo volco na linguagem político, e aqui já definitivamente se apelava a uma transformação revolucionária, que seria a única que possibilitaria a construção de uma nação de homens livres. Não? Porque o que estava falando Bilbao finalmente, que era o peso da doutrina católica na vida cotidiana e na vida privada das pessoas, actuava como existe a palavra jugo? Aqui. Jugo, como actuava como um mecanismo de coerção permanente, não? Que reproduzia dinâmicas de subordinação. Assim, ele é muito audaz, não? Quando ele fala, bom, assim como existe o Papa, existe o marido. O Papa, sostenido na hierarquia eclesiástica, estabelece um jeito de pensar e domina, de cima para baixo, a forma em que as pessoas concebem o mundo que habitam. Essa mesma lógica de hierarquia se aplica na vida privada, a figura do marido e da mulher que se deixa dominar, porque a quem confia suas penas, suas tristezas? A um sacerdote, a um cura. Então a igreja finalmente invade. E ele também mexe com as figuras de Jesus, de São Pedro. Então imagino que era isso nessa época.